É sempre um prazer estar vindo aqui e compartilhar com os nossos conterrâneos, né, o que a gente está fazendo, o trabalho que a gente está tentando desenvolver na prefeitura, né, apesar das dificuldades, mas acho que a história está indo adiante, né, e hoje é um dia bem importante para a história de Tijuca, digamos assim, né. Vai acontecer então, essa é a primeira reunião do Conselho, isso? Na verdade o Conselho do Meio Ambiente, Conselho SEDURMA, né, Conselho de Desenvolvimento Urbano, Rural e do Meio Ambiente, né, está tudo fundido num conselho só, estava meio desativo, né, e a gente precisa do Conselho, o Conselho é muito importante para poder dar entrada no processo de convênio com a Fátima, né, então é esse um dos objetivos ao qual eu assumi a pasta ali, foi de criar ou a fundação ou a diretoria do meio ambiente, né, então a gente precisa ter reuniões regulares, né, mensais, com os membros, né, 38 membros no mínimo, né, de 74, para dar o quórum ali, e nós podermos dar entrada no processo, né, para aí começar a fazer o licenciamento de Tijuca, licenciamento, fiscalização, né, que é uma fonte de recursos, né, hoje Fundação do Meio Ambiente, Diretoria do Meio Ambiente é praticamente a menina dos olhos em todos os municípios, né. Com uma diretoria, o município já seria autossuficiente para encaminhar processos que hoje são encaminhados pela Fátima, o quê? Em Florianópolis, é isso, Normal? Hoje a gente pertence à Regional de Florianópolis, né, da Fátima. A intenção, a gente é licenciar nível 1, são 3 níveis de licenciamento, né, devido à complexidade de cada licenciamento, mas o nível 1, que requer poucos profissionais, né, vai ter que abrir um seletivo para contratar um profissional só, dá para realocar outro profissional da própria prefeitura. Existe já fiscal de postura e conduta que pode ser adaptada ao meio ambiente, ou seja, não vai ter um ônus muito grande para os cofres do município, a gente já sabe que está em retenção de gastos, né? Então esse não é a desculpa. Além do que esse dinheiro, teoricamente, que vai para a Fátima, né, vai vir para Tijucas, né, gera recursos, né? Então a gente pretende fazer isso. Eu estou colocando um prazo para mim mesmo assim de 4 meses até 4 a 5 meses, isso já está começando a funcionar, né? Com corpo técnico, fiscalizador, né? Então acho que facilita para o empresariado, né? Hoje a Fátima Regional de Florianópolis está sobrecarregada, então para fazer qualquer tipo de licenciamento de construção civil e por aí afora, demora muito tempo, né? Fora as idas e vindas a Florianópolis, então acho que pode concentrar tudo aqui, e acho que Tijuca já está mais do que na hora, né, de ter controle sobre o meio ambiente da sua cidade, né, que a gente tem poder de fiscalização, tem como ajudar, acho que é tudo de bom, né, digamos assim, né. Ô Narbal, e como é que foi feita a opção entre uma fundação e a diretoria? Na verdade, a gente se lembra na última conversa que a gente teve aqui, a princípio ia ter a fusão da Secretaria da Indústria e Comércio e da Agricultura, né, esse projeto foi descartado. Então, a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, de Pesca e Meio Ambiente, continua separada da Indústria e Comércio, né? Então, é só questão burocrática, na verdade. A diretoria vai ter praticamente o mesmo status de fundação. Aí, dentro da Secretaria, nós vamos criar a diretoria e é praticamente como se fosse uma fundação, né? Mais ou menos como uma autarquia independente, né? Aí vai ter o pessoal que é obrigado a ser concursado, né? Que não pode ser indicado. E o pessoal de chefia, no caso, tem que ser comissionado, né? Tem que ser indicado, né? Então, o status é praticamente o mesmo, né? A função vai ser a mesma, né? E o Conselho já tem o corpo constituído hoje na cidade? Na verdade, as reuniões do Conselho, né? A eleição para os membros do Conselho são feitas de 2 em 2 anos, em períodos diferentes da eleição municipal. Não pode ser em anos de eleição municipal. Então, esse Conselho assumiu em março, se eu não me engano, em março de 2016, e a próxima eleição para o Conselho é em março de 2018, para a presidência, para a diretoria e tal, do Conselho. Só que tem a troca política, né, na cidade, né, as eleições municipais, tanto no Executivo como no Legislativo. Então, quando acontece isso, novos membros, então, são indicados 14 membros do Executivo, são 7 titulares, inclusive eu sou um dos 7, e 7 suplentes do Executivo, e mais 4 do Legislativo, 4 titulares e 4 suplentes. Então esse pessoal obrigatoriamente é renovado, né? Os outros continuam os mesmos, né? Até março de 2018, né? E a reunião acontece hoje? A reunião acontece hoje, a partir das 19h30, lá no Sebrae, né? Eu gostaria de reforçar bastante, né? Já estamos há 2 semanas entregando os convites para os conselheiros, para o pessoal do interior, aí é muito importante mesmo, realmente é muito importante a participação de todo mundo, mesmo que queira sair do conselho, digamos assim, né? Porque muitos foram nomeados por questão política há muito tempo atrás, que não tem afinidade ou que não quer mais participar, é importante ir para comunicar isso, para que a gente possa nomear novos conselheiros, né?
porque se não der o quórum, a gente tem que fazer 3 reuniões, ou seja, são mais de 3 meses de atraso para o município de Tijucas, né? Então, eu convoco a todos que foram convidados para vir realmente ali no Sebrae, é bem importante, discutir, participar, né? O Conselho, tudo quanto é questão relacionada ao meio ambiente, necessariamente tem que passar pela aprovação do Conselho, né? Então, o Conselho vai voltar a ser ativo, vai ter reuniões mensais, regulares, então, convoco o pessoal mesmo para vir, né? Após essa reunião, que for definida na reunião, quais serão os projetos que serão dados andamentos aí com a área ambiental? Primeiro agora nós vamos nomear esses novos membros do Executivo Legislativo, né, que acontece hoje. Na pauta existe um prolongamento da Emília Ramos, da P4, e existe mais algumas questões relacionadas à praia, né? Como eu já tinha falado numa entrevista anterior, né, a questão de uma área de proteção, a gente está pensando ali, né, uma unidade de conservação. Até eu deixei um pouco de lado agora, porque eu estava focado nessa história do Conselho, que é fundamental a gente fazer essas reuniões para poder dar andamento à criação da diretoria. Questões relacionadas à praia de Tijucas, né? A gente está fazendo um movimento ali bem legal com o pessoal do SOS Praia de Tijucas e outros assuntos relacionados ao meio ambiente, né? Principalmente, né? Com relação a essa APP, o que precisa para que realmente se coloque em execução? Na verdade, a área de proteção permanente já existe, né? A APP ali, né? Na verdade, na primeira conversa que eu tive com o Fred, até não voltei mais, existia uma proposta de a gente criar uma unidade de conservação em Tijuca. Não sabemos que tipo de unidade de conservação, na parte do Pontal Norte, né? Que já é uma área de preservação permanente, é uma área que não pode ser ocupada. Ali teve um monte de ocupação irregular, não só de pessoas assim mais pobres, digamos, mas de fazendeiros, e uma história bem complicada ali, né? E o Ministério Público Estadual caiu em cima, cobrou o promotor aqui, e o promotor naturalmente veio cobrar a prefeitura, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa com aquela área, né? E nada mais justo do que preservar, né? Manter para gerações futuras, né? A gente foi nomeado membro do Conselho da Reserva do Arvoredo também. Essa semana até, inclusive, trouxemos depois é um outro assunto, né? A gente pode falar disso depois, sobre a exposição da Reserva do Arvoredo. E existe a proposta de eles dar uma assessoria para nós para até a criação de junto com a área, digamos, terrestre, uma área de proteção marinha. Porque a Baía de Tijucas é um grande criador de camarão, né? Então, existe essa proposta, porque existem pouquíssimas áreas de proteção marinha no Brasil. Então, é uma ideia bem que a gente tá confabulando, né, sobre isso. Existe uma possibilidade, mas é uma coisa que tem que se estudar com bastante calma. Além do que, a gente precisa do recurso do governo federal, né, para poder fazer esse estudo, né? No mínimo, ali, nós temos que ter, na área terrestre e seja na área marinha, 1 ano de estudo, né? A gente tem que ter a sazonalidade. Tem que pegar todas as estações para a gente ver que tipo de unidade de conservação a gente pode instalar ali. Então, é um trabalho a longo prazo, mas alguém tem que dar início, né? Tem que dar o pontapé e mobilizar a população, né? Que dizer que a gente pode fazer, né? Tijucas não tem nenhuma área de preservação, né? Isso é um absurdo hoje em dia, né? Então, a gente quer criar por projeto de lei mesmo, não por decreto ou por portaria, como foi feito em Bombinhas, que estão tendo problemas agora sério na costeira de Zimbros ali, que foi feito por decreto, estão tentando derrubar, né? Então, a gente quer fazer a coisa certa, né? A gente vai fazer, né? Ô, Nanibal, e essas questões, né, da criação de áreas de preservação e todas as outras na parte de conservação das áreas aqui em Tijucas, elas implicam diretamente na questão tanto de moradia, como já foi feito, né, essa questão da ocupação irregular, a pesca artesanal, a questão dos empreendimentos, né, comerciais também, e por isso é importante que a população fique a par do que está sendo debatido hoje pelo Conselho, né? Exatamente. Tudo hoje que envolve todo tipo de licenciamento para qualquer atividade tem que passar pelo meio ambiente, tem que passar por uma viabilidade minha. Eu não tenho hoje poder de fiscalização, né? Então a gente trabalha em conjunto com outras secretarias, né, principalmente Vigilância Sanitária, Secretaria de Obras, né, fiscais da Secretaria de Obras, então a gente faz um trabalho bem legal em conjunto para poder funcionar, né? Mas tudo hoje praticamente tem que passar pelo meio ambiente, né? Tem muitas atividades que são isentas, mas ano passado a Fátima baixou uma portaria, uma normativa, que um monte de atividades, várias atividades que não caíram no licenciamento ambiental, no registro ambiental na Fátima, passaram a cair. Então complicou, digamos assim, né? Então o pessoal tem que ir a Floripa, tem que entrar com um projetinho de engenheiro, depende da atividade. Então hoje praticamente tudo passa pelo meio ambiente. Então é muito importante que a gente tenha o controle disso, Tijucas tem o controle, e mais do que tudo, que a gente, em tempos de crise, né, que a prefeitura está reclamando que não tem dinheiro para nada, que esse recurso, em vez de ir para o governo estadual e por outro intermédio, volte para cá, que nunca sempre volta, né, que fique direto aqui para o município, né,
que aí a coisa começa a funcionar, né? É verdade. Portanto, então, fica o espaço aberto mais uma vez para o convite, né, a essas pessoas que receberam os convites e que são diretamente relacionadas a essa questão do conselho que se reúne nessa noite. É muito importante. Eu arrisco a dizer que o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho de Desenvolvimento Urbano, Rural e Meio Ambiente, é um dos mais importantes hoje, sem sombra de dúvidas, em Tijucas. Tem vários conselhos, mas é um dos mais importantes. É fundamental para o desenvolvimento do município, até para discutir questões de desenvolvimento ordenado e sustentável, né? A gente tem perspectiva de revitalização do centro da cidade, da parte central da cidade até o final do ano, questão de mobilidade urbana, ciclovia, isso tudo vai passar pelo Conselho, né? Então é muito importante que os conselheiros participem e reforcem aquelas pessoas que não têm interesse de vir, é um saco, a pessoa, sei lá, do interior, da Terra Nova, do Oliveira, dos Morretes, para vir para Tijuca, numa reunião quarta-feira, 19h30. Eu disse, é um saco, mas eu acho que é importante, mesmo que não queira dar continuidade, que vá lá, se manifeste, comunique, eu não tenho mais interesse em participar do conselho. Para daí a gente poder botar em ata e poder nomear novos conselheiros, pessoas que estejam a fim de representar as suas comunidades, né? Porque tem que ter representatividade. É verdade. A Terra Nova tem que representar, o Oliveira, o Campo Novo, Timbé, todas as comunidades têm que estar, a Nova Descoberta, representada no conselho, né? Para a gente poder discutir e chegar num consenso, né? Para um bem de todos, digamos assim, né? É verdade. Só para a gente pontuar, Narbal, em relação à questão da falta de recursos e tudo mais, já se tem uma previsão para a composição dessa diretoria de meio ambiente no município? Como eu estava falando anteriormente, a gente está tentando bolar uma fórmula, né? Na verdade, fomos há um mês atrás a Pomerode, que é um exemplo, em todos os níveis em Santa Catarina de administração, né, de máquina enxuta, eles realmente estão montando um modelo similar que a gente vai implantar aqui, super enxuto, com pouca coisa, e eles já estão partindo para outro nível, até lá em Pomerode. Lá no Alto Vale do Itajaí, eles fazem consórcios intermunicipais para coleta seletiva, para o próprio aterro sanitário, e agora estão bolando um para fazer a questão do licenciamento, licenciar até nível 3, cada município pagar um profissional. Então, já estão num nível muito mais elevado. Mas lá tivemos uma reunião bem proveitosa, até com a vice-prefeita, recebeu nós, a Gladys, o prefeito também. Então já trouxemos boas ideias para cá, então é super viável. Basta um pouquinho de vontade política, botar esse conselho profissional. Não vejo dificuldade nenhuma em a gente criar a diretoria do meio ambiente. A gente vai fazer de maneira enxuta, mas que funcione. E eu acho que é isso, acho que é mais ou menos isso. Tem tudo aí, tá na nossa mão. Esse é um projeto pessoal meu, eu estou lá. Assim, uma das minhas funções lá é para botar isso a funcionar, né? Eu acho que as pessoas não têm que ter medo, já teve comentários, porque vai gerar inimizade política, porque não sei o quê. Não, eu acho que a classe política, de maneira geral, tem que entender, entrar numa nova mentalidade. Acho que por tudo que está acontecendo Brasil afora aí, é na lei, né? É tudo na base da lei. Não pode ser meu pai, minha mãe, meu tio, minha irmã. Se está dentro da lei, não tem por que não liberar o licenciamento, não fazer da maneira correta. Então eu acho que essa mentalidade tem que ser mudada. Então, porque já teve comentário, mas vai criar muita inimizade. Se eu não tenho medo de criar inimizade nenhuma, e eu acho que a coisa tem que ser feita de maneira clara e correta, né? Com base na lei, né? Eu sempre falo, qualquer coisa que o pessoal vai lá, mas por que não pode dar um jeitinho? Não, o jeitinho está aqui, ó. Eu viro a tela do computador e mostro a normativa, mostro a resolução do CONSEMO, do Conselho do Meio Ambiente. Está aqui, a tua atividade está aqui, não tem jeitinho. Verdade. Não posso abrir, né? Não pode ser aberta exceção para o meio ambiente, né? Com certeza. Obrigado, viu, Narbal, pela sua presença até aqui. Sucesso aí na organização e na funcionalidade desse conselho que é tão importante para a cidade. Tá bom, obrigado mais uma vez pelo espaço. Acho que é muito importante a gente dividir, né? Compartilhar isso isso é uma filosofia que eu levo para a minha vida. Compartilhar com a comunidade, né? Minha família está aqui há 6 gerações já, então eu sinto um compromisso com a cidade, eu sou comprometido com a nossa cidade. E eu acho que é importante a população começar a participar, né? Eu sei que tem muitas coisas difíceis, a gente vê muita coisa errada, eu mesmo vejo muita coisa errada dentro da prefeitura, dentro do legislativo, mas a gente não pode desanimar. Se a gente perder a esperança aí, acho que a história acaba, né? Então a gente tem que manter a chaminha da esperança acesa, né?